Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Você já ouviu falar de Tacla Duran? Já falei dele aqui no canal. Ele acusava a força-tarefa, que eu chamo de farsa-tarefa, lá da Lava Jato, de estar envolvido num esquema de corrupção, de crimes de extorsão, chantagem, falsificação de provas. Ele acusou, inclusive, de ser um dos caras, um pivô de um esquema de redução de pena e pagamentos de multas extraoficiais para favorecer os bandidos envolvidos lá. O cara, de repente, ele era acusado de um crime, era condenado a centenas de anos e milhares de reais de multa. Aí ele fazia uma delação, reduzia esses anos todos aí para pouquíssimos anos em prisão domiciliar, nas suas mansões, nos seus apartamentos de luxo, e o cara pagava uma certa multa, que era bem inferior ao da condenação primária. Se era 1 milhão de condenação, de repente ele pagava 100 mil. Só que 50 mil era oficial e os outros 50 mil era por fora, como ele mesmo descreveu durante seu depoimento na CPI. Só que você não ficou sabendo disso, ou talvez não tenha se interessado, porque a mídia não fala do nome desse cara. E só por isso já devia chamar a sua atenção. O cara apresenta provas do que fala, as acusações são muito graves, influencia tudo aqui no Brasil. Porque ultimamente no Brasil tudo é lava-jato. Golpe contra presidente, movimentações no campo político, heróis nacionais sendo formados, tudo na questão da Lava Jato. E de repente tudo isso pode ser uma farsa, uma grande mentira, um grande esquema criminoso. E o cara que está falando isso, ninguém dá atenção. Ninguém se importa em divulgar para você. Mas na internet tem gente que é interessada nos bastidores do poder, conspirações políticas, esquemas criminosos. Tipo eu, assim. Se liga. Falei no vídeo anterior para vocês quem é o Tacla Duran. O Tacla Duran, cara, é um advogado que trabalha como doleiro. Quando eu falo doleiro, é operador de propina. E ele operava propina para quem? Desviava dinheiro para quem? Para a máfia brasileira. A máfia brasileira é composta de grandes políticos, que têm muita grana, e grandes empresários no Brasil, que dominam os setores, têm um monopólio do mercado. Então esses caras aí são a cúpula do crime no Brasil. E esses doleiros, esses executivos que são envolvidos nesses processos, são os caras que faziam a grana sumir, a grana aparecer magicamente lavada em outro lugar. Eram os caras que pagavam as propinas dos membros que estavam sendo investigados, eram os caras que compravam os políticos, eram os caras que pagavam os empresários, era o cara que transportava as malas. O Tacla Duran era isso. De repente o nome dele foi envolvido no processo da Lava Jato, e ele foi acusado de alguns crimes, apontado como responsável de desvio de grana lá. Com certeza ele seria condenado pelo juiz Moro, que é muito rigoroso nesses casos. Ele já manda prender o cara preventivamente, antes ele até conduz o cara coercitivamente, manda a Polícia Federal invadir a casa do cara e trazer o cara para depor. Posteriormente o Moro vem e se apresenta com toda a sua ética e sua moral e condena os caras aí a 100, 200 anos, com multas milionárias, ultrapassando milhões de reais aí. Muito legal isso daí, Os caras da justiça brasileira salvando o Brasil do mar de corrupção. E se tudo isso era um grande esquema de corrupção também, era uma grande farsa, e você foi enganado esse tempo todo. Se liga como que é o esquema. O esquema da Lava Jato, ou da força-tarefa envolvida com os promotores, policiais federais e o juiz para comandar tudo, era você chegar no nome de um cara, geralmente o operador da propina, que eles já haviam investigado antes, sabiam que o cara tinha muita grana, que o cara estava envolvido em vários crimes, mas o importante mesmo era a grana do cara. Então eles já sabiam quem eles iam pegar. Então eles pegavam um cara qualquer que tinha esse envolvimento, que justificava a intervenção da Polícia Federal, as investigações, e justificava até uma prisão preventiva, decretada pelo juiz Moro, geralmente, e traziam esse cara para a Polícia Federal, jogavam o cara na cadeia e já falavam pro cara real, falavam o seguinte, mano, você vai ser condenado aí a muitos e muitos anos, já era pra você, o juiz Moro é sem axé, ele é rigoroso, ele é bravo, ele odeia corrupção, e é o seguinte, vamos pegar quase toda a sua grana, que a gente sabe da grana, e eles já falavam, porque eles já tinham investigado, a gente sabe quanto você tem, e já era pra você, mano. A mídia era muito usada nessa hora pra ajudar a ameaçar esse cara. Apesar do cara ser bandido e ser criminoso, ele ficava acuado, em choque, porque de repente a mídia vinha e revelava um monte de nomes, um monte de situações e crimes que esse cara talvez nem tivesse cometido. Mas ele não tinha como dizer que não, porque ele sabia que ele era criminoso.
E aí vinha a revista Veja, a Rede Globo, apresentava a foto do cara, e a população brasileira inteira, né, a opinião pública, ia contra o cara. De repente o cara virava o maior bandido do Brasil. E na verdade o cara às vezes só estava trabalhando para os bandidos, mas era bandido de qualquer forma. E o juiz Moro, o herói nacional, bom, esse cara aí eu não vou escapar. Pelo menos era assim que pensava o cara. Até que uma certa hora vinha a outra parte do golpe. Que era quando de repente chegava um advogado como Carlos Zuculotto, que por um acaso é amigo íntimo do juiz Moro, é sócio e padrinho de casamento da esposa do juiz Moro, e propunha um acordo pro cara. Falava pro cara: é o seguinte, mano, a gente sabe que você tá condenado aí há muitos e muitos anos, sabe, o seu papel na sociedade é totalmente queimado, você não tem moral mais pra nada, onde você for você é bandido, e a gente sabe da grana que você tem, né, e a gente vai tomar tudo de você. Só que é o seguinte, se você vier, né, e fizer um acordo de delação premiada com a gente, eu posso rever tudo o que aconteceu de ruim com você até agora. E o bandido, que está acostumado com caviar e Xandão, porra, tem uma oportunidade de ficar ou 120 anos na cadeia e perder R$1 bilhão, ou pagar aí metade dessa grana, R$500 mil, por exemplo, ou 500 milhões, e ficar 3 anos preso dentro de casa. Qual que é a melhor? E ainda sai como herói, porque ele faz uma delação premiada e entrega outro cara. É o cara que realmente deveria ser pego, chefão. Porra, não era muito melhor esse acordo? Então a maioria dos bandidos envolvidos aceitavam. E é por isso que eu achava estranho que nenhum desses caras que estavam fazendo delações premiadas nunca abriu a boca para falar que estava sendo forçado a participar da delação, que estava sendo forçado a pagar uma multa, né, que estava sendo extorquido pela Lava Jato. Não, porque era benefício para eles. Tanto os caras da Odebrecht, os executivos envolvidos, esses operadores de propina, o casal de marqueteiro da Mônica lá e o outro maluco. Pô, todo mundo de repente, né, dava pra perceber que o cara foi manipulado a dar aquela delação premiada, mas o cara era tão favorecido que pra ele tava bom. De 100 anos, eu vou ficar mais 1 ano só em casa preso e depois eu vou gastar minha conta na Suíça. Ué, minha esposa vai ficar solta? Então tava tudo certo, você não acha que tava muito fácil? Eram, porra, umas penas bem rigorosas como deveriam ser. Tinha que roubar mesmo todo o dinheiro que os caras roubaram no Brasil, tirar tudo e devolver pro povo brasileiro. E de repente o Moro perdoava quase toda a multa. E perdoava a pena do cara, só porque o cara entregou algum nome. Geralmente um nome muito que eles queriam envolver no momento. Esse era o esquema. Porque se você pegasse esse cara e ele aceitasse a delação, fazer a delação premiada, ele ia ser beneficiado. Para ele só tinha que pagar metade dessa multa por fora, ficou bem claro nas mensagens que o Tacla Duran apresentou como prova. Tinha um esquema de pagar uma certa parte da multa por fora, e aí quem ia destinar esse dinheiro era o cara que estava fazendo o contato, no caso o advogado amigo do Moro, e ele sabia como reduzir essa pena, não sei como, talvez porque ele tinha contato com o juiz da pena, né? Isso aí os caras estão dizendo, eu não estou falando nada. E de repente também, nessa delação premiada, apresentavam nomes e fatos. Aí a Lava Jato dividia a sua função. Alguns nomes eram essenciais para você manobrar a cúpula da política brasileira. Então a Lava Jato influenciava a política brasileira através de nomes como Eduardo Cunha e Lula. Esses caras não tinham acordo de delação premiada, esses caras eram o alvo. Eles atrapalhavam o esquema político de alguém interessado em que eles sumissem do sistema ou perdessem força, como é o caso do Lula nas próximas eleições, ou o caso do Cunha, que era presidente da Câmara de Deputados e sabia de todo o esquema do PMDB. Um homem muito perigoso. E de repente ele podia derrubar o Temer e assumir a presidência do Brasil. E quem viu isso se ligou. Então usaram a força-tarefa da Lava Jato e toda a operação envolvida e a mídia brasileira para criar os vilões que eles precisavam derrubar e deixava a Lava Jato à vontade para fazer o seu esquema de arrecadação de dinheiro. Então na delação premiada do cara, ele envolvia um nome político quando necessário, ou envolvia o nome de outro advogado, outro executivo, outro empresário. E esse outro empresário, executivo ou advogado envolvidos lá na delação do cara, não precisava apresentar provas. Você fazia a sua parte, recebia o seu benefício, saía fora, pagava a sua multa por fora e estava livre. Agora eles iam começar o mesmo processo com os outros nomes, que eles mesmos já haviam indicado na delação do cara. Então a delação era montada para atingir certos alvos que eles queriam justificar investigações e justificar a intervenção do juiz Moro no caso. Percebeu como funcionava o esquema maior? Por que o Duran resolveu entregar o esquema? Porque ele achou que ele estava sendo extorquido e que ele ia acabar sendo prejudicado no sistema todo. E melhor ainda, ele tinha como se livrar disso respondendo o processo lá na Espanha.
Então o Duran viu que estava sendo extorquido pela justiça brasileira e viu que aqui não ia dar nada, fazia denúncia aqui no Brasil e apresentar as provas aqui no Brasil, como ele viu, né, surgirem provas falsas e sumirem provas verdadeiras. Aqui, tipo, a República de Curitiba fazia o que queria. Então ele se apresentou lá na justiça da Espanha. A justiça da Espanha pegou todas as provas, e-mails, documentos, extratos bancários e principalmente as mensagens trocadas entre o Carlos Zuculotto, amigo do Moro, e o Tacla Duran, esquematizando o acordo. Caso contrário, o Duran seria condenado à revelia pelo juiz Moro, com aquelas penas de mais de 100 anos e aquelas multas milionárias. Não, então tinha um acordo já montado. E o Tacla Duran apresentou o acordo lá para a Justiça da Espanha, que periciou as provas, viu a gravidade dos crimes envolvidos, e inclusive entrou em contato com o Ministério Público Brasileiro e pediu para o Rodrigo Janot, na época, mandar o processo envolvendo o nome do Tacla Duran lá para a Espanha, para que ele fosse julgado como cidadão espanhol, pois ele tem dupla cidadania. O juiz Moro viu que o esquema ia feder, ele já tinha se envolvido em vários outros escândalos no Brasil, que já tinham de repente sido esquecidos pela mídia e pelo povo, como o Banestado, a máfia das falências, ou a sua esposa, né, desviando dinheiro na APAI. Certo? Então, de repente, ele está de herói, ele não queria sujar mais ainda o nome dele. Ele tentou defender esse Carlos Zuculotto, mesmo quando não havia acusação, e isso já levantou suspeitas. Esse Carlos Zuculotto tentou mostrar, ou pelo menos desvincular sua imagem do juiz Moro, falando que não tinha nada a ver, mas todo mundo já sabia o quanto ele era amigo do Moro, e o quanto ele poderia, supostamente, influenciar nesses acordos, já que ele era o contato direto com o juiz dos casos. Então, de repente, o Moro foi lá e falou assim, não, a respeito do Tacla Duran, eu vou condenar ele aqui e se quiser vocês se virem aí na Espanha. Tipo, a jurisdição do Moro ultrapassa até acordos internacionais, acordos de justiças constitucionais previstos aí, no caso do cidadão com dupla cidadania, que ele deveria ser julgado pelo seu país de origem, mas não. O juiz Moro queria julgar e condenar o cara, provavelmente para tirar a credibilidade das provas apresentadas, tirar a legitimidade do cara e ameaçar, coagindo o cara com essa prisão, com essas condenações. Ele queria calar a boca do cara, porque deu merda. Para você ver o tamanho da merda que deu, e o quanto o Tacla Duran está apoiado e amparado nas suas provas, o próprio Zuculotto usou um computador institucional, né, de um órgão público, para fazer o contato com o Tacla Duran. Tamanho era o esquema montado aqui no Brasil que o cara se sentiu seguro para fazer isso, ou por burrice. E o Tacla Duran falou, não, é só periciar tudo, pericia tudo. Entregou tudo para a Espanha. Tanto é que o juiz Moro não quer mandar o processo envolvendo o Tacla Duran para a Espanha julgar o cara. Ele quer julgar. Então a jurisdição do Moro ultrapassa até a Europa. É como se ele fosse um juiz mundial. E se esse esquema todo se revelar a verdade? E se era tudo uma farsa gigantesca? Tanto para influenciar a política brasileira, como para influenciar um esquema de arrecadação de grana. Muita grana. Porque todo mundo era bandido envolvido. Não tinha nenhum inocente. E é aquele negócio, né? Quando você pega um cara que está cometendo um crime, ele não pode simplesmente chegar lá e falar que foi extorquido, que foi assaltado. O dinheiro já era de crime. É igual o caso do apartamento com milhares de reais lá. Se você chega e invade um apartamento daquele e rouba 50 milhões de reais do Gedel, ele não ia poder te denunciar, cara. Nada. Por quê? Porque o dinheiro já é fruto de crime. Então esses empresários, esses executivos, esses operadores de propina, doleiros ou advogados, entenda como você quiser, esses caras não podiam sair entregando o esquema. Mesmo porque eles eram muito beneficiados. Redução de pena, redução de multa, paga uma cota por fora e responde um pouquinho em casa. Fica preso na sua mansão de luxo. E o seu dinheiro nas contas do exterior fica lá guardadinho. Até a sua esposa pode gastar, como no caso do Eduardo Cunha. Entendeu o tamanho do esquema? Já pensou se isso tudo é verdade, cara? Já parou para pensar nisso? O tamanho dessa farsa do esquema de corrupção que estava aqui dominando o Brasil, e você achando que os caras eram heróis, e você sendo influenciado pelas atitudes deles. Tudo um grande esquema criminoso. Vamos ver se é verdade agora, né? Mas tem provas. Diferente de outras delações aí que não tinham provas. Aqui foi o Cidadão X.